Olá, turma do terceira série do ensino médio, muito bem-vinda à nossa aula de arte. Hoje falando sobre a experimentação da dança. Eu sou a Fernanda, professora de arte, mediadora, e quem vai lecionar essa aula é a professora Márcia Janini. Tudo bem, professora Márcia? Tudo bem? Olá, alunos. Boa tarde, bom início de noite. Então, hoje, como a professora Fernanda citou, nós teremos uma aula e o nosso tema de hoje é experimentação da dança. Qual é a habilidade que nós iremos trabalhar na aula de hoje? A nossa habilidade é investigar novas possibilidades como videodança e performance em dança, ok? Então, o que seria essa habilidade, É aquilo que a gente gostaria, que vocês desenvolvessem após assistir essa aula, tá certo? Vamos lá. Quais são os objetos de conhecimento que nós iremos trabalhar hoje? Os percursos de experimentação do corpo em diálogo com os meios de comunicação visual. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre os conceitos. O que são percursos de experimentação do corpo em diálogo com os meios de comunicação virtual? Então, são caminhos, possibilidades, trajetória de experimentação de movimentos corporais. Esse percurso possibilita novos modos de operar a relação entre o artista bailarino e a obra dança, na utilização e na interação com os meios de comunicação virtual. Então, gente, o que seria isso, É quando dançarinos, atores ou mesmo companhias de dança se inteiram, ou integram-se à linguagem virtual. Utilizam-se, então, dos vídeos, utilizam-se, então, de aplicativos, enfim, de vários recursos, que nós temos hoje aí disponíveis para ajudar a difundir, a divulgar o seu trabalho, tá? Então, para que mais pessoas, ainda mais agora nesse período de pandemia, tenham contato com o seu trabalho, com a sua dança, esses profissionais, então, acabam se utilizando das ferramentas que nós já temos na internet para, a partir daí, conseguir, então, fazer com que o maior número possível de pessoas tenha acesso a esse material. Tá ok? Então, através aí de cada ferramenta que eles estão utilizando, eles também propõem experimentações, Ou seja, a dança, o corpo, a linguagem corporal, ela acaba se adaptando ou se adequando a esses novos formatos. Então, vamos entender aí a dança enquanto linguagem artística. A dança é a arte de movimentar o corpo por meio de gestos e ritmos cadenciados que estabelecem harmonia entre si, desenvolvendo técnicas em linguagem própria. Então, gente, a dança, como todos nós sabemos, é uma forma que a gente encontra, que todos nós temos, de utilizar o nosso corpo como suporte para esta arte e também utilizar a dança, a expressão corporal, para contar enredos, contar histórias, tá? Essas histórias podem tanto ser coreografadas, como podem também ocorrer de maneira livre, através da dança de improviso, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Então, gente, a dança vai muito além da simples ordenação de movimentos ao som de uma música, visto que os gestos corporais ocorrem independentemente do som reproduzido, podendo acontecer, inclusive, na total ausência de som. Então, gente, antigamente se tinha uma ideia de que a dança estava a serviço da música, ou seja, para você dançar, você tinha que ouvir uma música e realizar gestos, movimentos de acordo com os movimentos da música X. Hoje em dia, isso caiu por terra. Percebeu-se que o corpo ele é expressivo e eu posso expressar os meus sentimentos que muitas vezes não tem nada a ver com a música que está sendo tocada, ou simplesmente eu quero me expressar em silêncio. Não necessariamente eu preciso ter uma música de fundo para realizar evoluções em dança, certo? Profissionais da dança. Vamos conhecer esse conceito. O que são esses profissionais, como que eles atuam, qual é aí as características deles, de trabalho deles. Então, quando a gente amplia os conhecimentos acerca dos profissionais e das profissões relacionadas à música, que dialogam aí com a dança, tá certo? Como o uso da tecnologia e das mídias digitais mudou a produção de espetáculos, poderemos ser estimulados a reconhecer a sua importância em outras áreas, sejam artísticas ou não. Então, gente, quando a gente amplia esse conhecimento acerca de profissionais e profissões, a gente começa a ver
hoje na contemporaneidade dos nossos dias, como que a dança e os profissionais da dança, como que eles podem interagir, como que eles podem se recriar, se reinventar, inclusive adaptando-se aos novos tempos modernos, às novas tecnologias que estão surgindo, e como que isso, o impacto que isso vai ter dentro da linguagem da dança, tá certo? Então, quando a gente analisa esses profissionais, a gente então começa a perceber possibilidades de outros usos para a dança, além daquelas que nós já conhecemos, tá ok? Olha só, então o que fazem esses profissionais? Primeiro, eles possuem o conhecimento de técnicas para os movimentos do corpo, como ritmo, equilíbrio, alinhamento e controle respiratório, que são utilizados na criação e na execução das coreografias, em espetáculos, mostras, shows, etc. Então, gente, primeiramente, todo dançarino, todo coreógrafo, ele tem que ter uma noção muito clara dos movimentos do seu corpo, tem que fazer um estudo disso, conhecer inclusive a sua própria anatomia, para ver até que ponto ele pode realizar tal ou qual movimento. Ou seja, o artista ele tem que ter o corpo dele condicionado. E para que esse condicionamento físico ocorra, então, ele tem que desenvolver uma série de técnicas, de estratégias, para que ele consiga, então, executar da melhor forma possível, com a maior propriedade, aqueles movimentos que ele se propôs. Certo? Vamos lá. Muito procurada por esses profissionais, a carreira acadêmica lhes proporciona, ao término da graduação em dança, aptidão para ministrar aulas de arte nas diferentes modalidades da educação formal. Então, gente, a carreira acadêmica, ela se distancia um pouco da carreira artística de cima do palco, por exemplo. Claro que a pessoa pode fazer os dois movimentos de maneira análoga, né? Eu posso tanto trabalhar dando aulas de dança, como eu também posso dançar, posso fazer parte de uma companhia, enfim, desde que eu tenha tempo hábil para me dedicar às duas coisas, tá? De forma que uma, né, não acabe atrapalhando aí o desenvolvimento da outra, tá certo? Só que hoje em dia é muito procurado, os cursos de licenciatura em dança são muito procurados hoje em dia. O bacharelado, ele só lhe permite trabalhar como dançarino, como coreógrafo. No caso, quando você faz a licenciatura, não. Você tem, além das aulas de dança normais, né, de toda a teoria da dança, você também tem aulas de didática, de metodologia do ensino, justamente para quê? Para que você possa ministrar aulas nos mais diferentes níveis aí da educação, tá certo? Indo desde lá a educação infantil, das criancinhas pequenas, até o nível superior, tá? Saindo então do meio acadêmico, gente, encontram também campo de atuação como instrutores ou professores de dança, em cursos livres, academias e resorts. Aí, gente, você não precisa ter uma licenciatura formal, né? Como são cursos livres, você não tem que assinar um diploma de ninguém, né? Então aí você pode, inclusive, ser um bacharel em dança e você pode perfeitamente ser um bom instrutor. Aí você não é um professor, você é um instrutor de academia ou de resort, enfim, tá? Olha só. Como dançarinos nas modalidades tradicional e popular, por ser campo de atuação muito mais restrito em grupos, companhias ou carreira solo, muitos optam pelo desempenho em atividades correlatas, como a produção artística de espetáculos e a crítica jornalística para a área. Tá? Então, gente, é o que eu falo, o bacharel, ele também tem um nível, um espectro, né, de ação muito amplo. Tá? Diferentemente, né, o licenciado ele tem um campo a mais, que é o campo da área da educação. No caso, o bacharel não. Ele não pode atuar com a educação formal, porém, ele pode tanto atuar, né, dançando em grupos regionais, solo, enfim, como ele também pode se dedicar ao trabalho mais de bastidores. Ele pode se especializar na crítica jornalística da área de dança, né, trabalhar aí com a questão do jornalismo cultural. Ele pode trabalhar também como ensaiador, auxiliando, né, como diretor de cena, diretor artístico, auxiliando os seus colegas ali a executar coreografias, enfim, tá? O campo também é bem vasto. Aí, adentrando, gente, no campo de gestão, o profissional da dança pode atuar também nas diversas etapas da montagem de espetáculo, como na captação de recursos, patrocínio, tanto que pode acontecer na iniciativa privada, como na iniciativa pública, por meio das leis de incentivo à cultura, a captação de recursos humanos na contratação direta de dançarinos, a administração do orçamento e a alocação de espaços para os ensaios e apresentação dos espetáculos. Ou seja, né, o bacharel em dança ele pode também ser um gestor, tá certo? Quando a gente fala direção artística de fulano de tal, a gente sabe que ele vai, então, se ater apenas à direção artística, ou seja, vai trabalhar diretamente com o corpo de baile ali.
Quando a gente fala de direção geral, a gente está falando também dessa direção de gestão. Gestão de recursos humanos, gestão de recursos financeiros, essa questão de correr atrás de patrocínio, né, de alocar, né, todos os recursos materiais e físicos e humanos que ele precisará, inclusive contratando, né, profissionais tanto para dançar mesmo, os próprios dançarinos, quanto os ensaiadores, né, enfim, os diretores de cena, etc. Tá? Então, coreógrafos, né? Então, a gente tem aí um campo muito vasto, muito amplo também. Então, ainda tem o trabalho na caracterização cênica. A maquiagem, figurinos, passando pela sonoplastia e iluminação, a cenotécnica. Então, gente, tem pessoas que se especializam em caracterização cênica para dança, né? Eles só fazem maquiagem para grupos de dança, figurinos para a dança, né? Assim como sonoplastia também e a parte de iluminação. A parte de cenotécnica, de construção de cenários, tem gente que se especializa apenas nisso, tá bom? Dentro aí dos formados em dança, né? Dos bacharéis ou até licenciados, tá? Olha só. Agora que a gente já conheceu um pouquinho das profissões da dança, quais são os campos de atuação desses profissionais, vamos ver agora uma interaçãozinha aqui pelo chat. Agora que vocês já conheceram um pouquinho sobre essa linguagem artística, respondam aí no chat em 2 minutinhos. O que vocês entenderam sobre as profissões e o que fazem os profissionais ligados à dança? Escrevam para nós aqui em 2 minutinhos. A gente volta já. Bom, professora, pessoal aqui com bastante interação. Ó, vou começar com o Pro Osvaldo. São profissionais que nem sempre aparecem como os dançarinos ou protagonistas, mas têm um importante papel dentro da manifestação artística. Muito legal. Matheus, a dança é uma profissão ampla e pouco valorizada. Uma forma de se expressar. Júlio César, coreografias. Joyce, bacharel em dança. Pedro, se expressar livremente. Giovanni, técnicas de linguagem corporal para apresentações. Micaela, expressões e livre-arbítrio. Ana Clara, podem ou não trabalhar na área artística. E a Rafaela, podemos nos expressar sem música. Muito bem, né? Parabéns a essas interações. Eu percebi que todo mundo prestou muita atenção na aula até aqui, né? E é isso mesmo, gente. É um pouquinho de tudo isso que vocês falaram, né? E interessante também, né? A forma aí como o colega, né, faz uma crítica, né? A questão da dança ser tão desvalorizada nos nossos dias, né? Ultimamente, né, o pessoal tem batalhado bastante, né, para que
a dança, nessa linguagem, se aproxime cada vez mais do público de modo geral. Tá bom? Então, vamos continuar por aqui. Olha só. Vamos conhecer agora alguns conceitos que englobam a dança e a tecnologia. Para compreender os conceitos de unidade entre a dança contemporânea e seus entrelaces com a tecnologia, precisamos considerar que essas relações ainda são incipientes, portanto, passíveis de alterações em suas denominações, visto serem processos em construção. Ou seja, né, gente, é tudo muito novo. Quando a gente fala incipiente, é porque está começando agora, é tudo muito novo, né, a tecnologia, agora que as companhias de dança estão começando a se apropriar mais da linguagem tecnológica e fazer aí esse entrelace entre a dança e a tecnologia. Até mesmo para se adequar a esses dias atuais, aos tempos modernos. Entretanto, né, como até a própria tecnologia está mudando constantemente, né, nós temos aí uma certa dificuldade ainda em se criar uma identidade, tá, para a dança, ok? Englobado ainda com a tecnologia. Vamos lá. Dessa forma, nas últimas décadas, vimos surgir nomenclaturas como videodança, dança telemática e a dança computador, reportada por Ana Lívia Cordeiro. Então, vamos entender um pouquinho quais são essas linguagens. A videodança, o que seria a videodança? É um estilo híbrido que funde o gestual da dança ao registro técnico de imagens em movimento, assim como nos videoclipes, no cinema e nas artes digitais. Ou seja, né, a videodança, ela trabalha com essa questão. A gente traz o gestual da dança, mas também o registro, né? Primeiro é feito todo um registro dessa dança, tá certo? E aí, então, da mesma forma como nos videoclipes, né? A gente faz o registro e, posteriormente, esse registro é editado, enfim, até que a gente consiga, então, criar ali uma nova linguagem, né? Uma nova forma de expressão dentro da dança, ok? A dança telemática, o que seria a dança telemática? A dança telemática, ela traduz performances na dança realizadas em cyberespaços, ou seja, ambientes virtuais, especialmente criados com essa finalidade, para a transmissão das apresentações via internet ou satélite. Então, gente, a dança telemática, ela é uma dança que ela já foi pensada e criada neste formato internautico. Tá? Então, é uma dança que você não vai ver, por exemplo, esse artista trazê-la para dentro de um palco, por exemplo, a italiana, um palco convencional. Até pode acontecer, só que aí deixa de ser dança telemática. Ela volta a ser, né, dança tradicional, tá bom? Na forma mais tradicional possível, tá? Então, gente, no caso, a dança telemática, ela é criada, pensada e reproduzida, né, e difundida através da internet. Então, o formato dela é inteiro pensado já neste formato, desde a sua concepção inicial, tá? Essa é a grande diferença aí da dança telemática. Vamos entender agora o que é a dança computador. É um sistema de notação eletrônica em dança desenvolvido a partir das pesquisas da bailarina, coreógrafa e videomaker Ana Lívia Cordeiro. Consiste, então, na interação entre os movimentos do corpo e o registro em vídeo desses mesmos movimentos. A dança computador, gente, ela se parece muito lá, né, com a nossa primeira entrada aqui, ó. Ela lembra muito a videodança, tá? Só que a dança computador ela é um pouquinho diferente, por quê? Ela é um conceito desenvolvido pela bailarina Ana Lívia Cordeiro através de pesquisas. Então, antes de fazer qualquer evolução em dança, ela pesquisa justamente a questão dos movimentos, como que esses movimentos vão ficar grafados, né, eletronicamente ali, né, tecnologicamente, no computador, para então, a partir daí, ela poder utilizar, fazer as edições e criar coreografias a partir de movimentos previamente gravados, tá? E previamente estudados ali. Então, ela se diferencia, né, da questão da videodança justamente por causa disso, ok? Vamos lá. Performance em dança. O que é a performance em dança? A performance em dança, gente, é uma investigação expressiva e criativa da corporeidade como linguagem e elemento de atuação em espaços cênicos, urbanos e contemporâneos, possibilitando aos bailarinos atores a análise das poéticas da cena contemporânea no desenvolvimento de novos olhares e reflexões críticas sobre o fazer artístico com foco no corpo expressivo e performático. Ou seja, a performance em dança, gente, ela extrapola, né? Ela passa dos limites do palco ou dos limites do espaço cênico. Dentro da performance, gente, o artista ele tem total liberdade, não existe a questão da quarta parede. Então, ele tem total liberdade de interagir com o público que está à volta dele, por exemplo. Essa é uma grande diferença aí. Quando a gente fala em performance, a gente vai... Tanto essa performance pode ser
né, sem uma interação com o público, também pode acontecer, só que geralmente as performances são marcadas por essa característica, uma interação real com o público ali que está assistindo aquele espetáculo, certo? Agora, gente, que a gente conheceu um pouquinho mais sobre a dança, a tecnologia e como as mídias se inserem nesse universo, vamos responder aqui a essa perguntinha para nós aqui no chat em 2 minutos. Vocês já assistiram presencialmente, na TV ou até mesmo pela internet, algum espetáculo de videodança? Dança telemática, dança computador ou performance em dança? Responde aqui pra gente aqui no chat em 2 minutinhos. A gente volta já. Bom, professora Márcia, bastante gente dizendo que sim, que viu. Por exemplo, a Nessa. Sim, eu vi um grupo de dançarinos chamado Light Balance. Muito bom, também já vi, adorei. Bastante gente diz que não viu, não assistiu, aí é uma boa oportunidade para pesquisar, né? Vamos lá, a Carla, viu patinação no gelo. O Vitor Hugo, K-Popper. K-Popper? K-Popper, é isso, professor? K-Pop. Guga. K-Popper é um movimento, né? O Momento K-Popper é um programa, acho que o Momento K-Popper acho que é um programa televisivo, né? Onde mostra dançarinos de K-pop. Legal. Guga, danças do mundo todo. Progláucia, em filme de animação. É verdade, em filme de animação tem sempre bastante desse tipo de dança. A Pro Fernanda, que está falando que os alunos dela estão desenvolvendo um vídeo, videodança, muito legal. A gente ficou bem curiosa para saber o resultado. Se você depois puder mandar o resultado aqui para a gente, manda para a gente ver. E Alexia, já viu todos os tipos de dança. E a Suelen citou a videodança, né? Ótimo, gente, muito bacana a interação de vocês, né? Muito bacana mesmo saber que vocês já estão aí inteirados aí com as novas danças, né, em relação aí às novas tecnologias, tá bom? Agora, então, a gente vai ter um primeiro desafio, tá? Nessa aula. Então, esse primeiro desafio é um trabalho de pesquisa. Vocês vão pesquisar aí na casa de vocês, o material que vocês tiverem à mão, em textos, imagens, em livros, revistas, jornais, na internet, contendo informações sobre as relações da tecnologia com a dança, investigando novas possibilidades de produção de videodança, dança telemática, dança computador e performance em dança, tá bom? Vocês vão realizar essa pesquisa, vão anotar no caderno,
né? Vão fazer recortes aí de jornais, revistas, imagens que vocês puderem recolher, ou no caso, né, se vocês pegarem da internet, vocês podem também criar uma pasta no computador de vocês, guardando esse material, organizando esse material, certo? Olha só, segundo desafio da aula de hoje, em relação à utilização das mídias e tecnologia pelas diversas linguagens artísticas. Vocês vão acessar o Caderno do Aluno, volume 2, tá? E assistir aos vídeos indicados nos links da página 96. Após a apreciação desses vídeos, vocês vão registrar no caderno as impressões que vocês tiveram, tá bom? Então, os vídeos é o vídeo da Valéria Marques, A Dança das Sombras Diferenciadas, e o vídeo da Lindsay Stirling, Shadows, tá? Então, gente, vocês vão, né, pegar aí no caderno do aluno aí, tá, de vocês, o volume 2, tá? Esse material está lá, tem os links lá na página 96. Vocês, então, entrem na internet, assistam esses vídeos, tá? E escrevam, registrem aí as suas impressões, aquilo que vocês acharam desses 2 vídeos, tá? E o desafio 3 da nossa aula de hoje. Vocês vão pesquisar novamente, né, em livros, revistas, links da web, imagens e textos sobre as profissões e os profissionais relacionados à dança. Finalizada essa pesquisa inicial, vocês vão organizar todo esse material e vão escrever um texto sobre os cursos de dança e o mercado de trabalho, profissionais e profissões contemporâneas diretamente ligados à linguagem da dança, e o uso da tecnologia e das mídias digitais em produções de espetáculos. Então, são esses 3 teminhas que vocês vão pesquisar e vocês, então, depois de coletar todo esse material, ler, vocês, então, irão escrever aí um texto explicando um pouquinho para nós sobre tudo isso que vocês conseguiram aí coletar de informações, ok? Então, gente, agora vamos partir para o momento da nossa revisão desta aula. Nesta aula aqui, por hora, a gente já falou sobre a linguagem artística da dança, os estilos artísticos em dança que utilizam mídia e tecnologia, a arte híbrida, né? O que é arte híbrida? A videodança, a dança telemática, a dança computador e a performance em dança. Por que híbrida? Porque ela mistura a linguagem da dança com a linguagem da tecnologia, tá? E aí, as relações, né, entre a arte, a mídia, as tecnologias novas. Então, eu gostaria agora de chamar mais uma interação pelo nosso chat. Eu gostaria que em 2 minutos vocês escrevessem para nós aqui, se vocês fossem fazer, né, uma intervenção artística em dança, tá? Como vocês fariam essa intervenção? Vocês escolheriam quais dessas linguagens modernas? Vocês escolheriam a videodança, escolheriam a performance, né? Qual dessas vocês escolheriam? Tá? Das que a gente viu aqui. Escreve para a gente aqui em 2 minutinhos no chat. E vocês, então, escrevam qual seria a linguagem que vocês escolheriam, né? Qual seria a modalidade, e também um tema. Sobre o que vocês falariam? Vamos supor, eu faria, então, uma performance sobre o amor. Tá? Ou, não, eu faria uma videodança explorando, sei lá, o samba, que é uma dança que eu gosto. Então, depende. Cada um de vocês, então, vai responder aqui para a gente no chat em 2 minutinhos o que vocês fariam. Que ideias vocês teriam para uma intervenção artística deste porte. Tá bom? Escrevam para nós aqui. 2 minutinhos, a gente volta já.
Vamos lá, professora. Muitas ideias aqui. Nossa, o pessoal tá profissional. Ó, o Pedro Augusto falou que faria uma videodança sobre o preconceito sobre as pessoas negras. É, a Júlia, uma performance sobre a ansiedade. Nossa, muito bom. Kevin, dança tecnologia sobre a pandemia e seus efeitos na humanidade e na história. Nossa, mas está demais, hein, esse pessoal. Que cada ideia. Kátia faria um flash mob. Arthur, uma performance. A Jean, videodança, porque ela acha que gera mais atenção. A Amanda, videodança sobre samba e pagode. A Luna, coreografia. A Ana Carolina falou que faria uma dança computador e o título da dança dela seria O Anonimato em um Mundo Globalizado. Olha, já tem até título. Quero ver isso pronto, viu? Professor Claudinei, videodança, improvisação e brincadeiras infantis. E tem muita coisa aqui, professora. Muita ideia boa, viu? Nossa, que maravilha, né? A gente fica feliz em perceber que todo mundo entendeu perfeitamente aí, né, qual foi a proposta da nossa aula de hoje, né, que é justamente incentivar vocês a criar, a pensar no uso da tecnologia para difundir aí o seu momento de dança, né, o seu momento particular, porque a dança, inicialmente, ela é um momento particular, né? Toda dança, ela surge de uma ideia subjetiva sua, por mais que você tenha já um tema de alguém, uma coreografia, você sempre, inicialmente, você vai estudar aquele movimento, estudar, né, a sua interação, como que seu corpo vai poder interagir com aquela obra, com aquilo que está sendo passado para você ali. Então, inicialmente, sempre ela vai ter essa poética pessoal, sempre ela vai ser subjetiva, sempre vai ser aquele momento íntimo de você com você mesmo. Aí, quando você começa a descobrir novas formas, principalmente agora, nesse período de pandemia, que a gente, né, infelizmente, ninguém está podendo sair de casa, né? Fiquem em casa, tá, gente? Lembre-se disso. E a questão, né, de agora, por enquanto, a gente não está podendo ter espetáculos físicos, né, espetáculos ao vivo. Então, é uma forma de você colocar, se expressar, utilizar a tecnologia, tá? E você pode utilizar, gente, não precisa você ter aquela câmera maravilhosa, né? Não precisa nada disso. Com o que você tem à mão, a câmera do seu celular, né, professora? Hoje em dia a gente tem recursos incríveis, utilizando a câmera do celular. Agora, sabe o que eu achei interessante, professor, aqui nessa interação do chat? Que cada um deu um tema, e eu acho que esse tema foi de acordo com o que está sentindo, das vivências, de onde mora. E aí saíram vários temas interessantes aqui, né? Sim, o anonimato em um mundo globalizado. Nossa, parabéns, Ana Carolina. Eu adorei o seu tema aqui. Claro, todos aqui são muito interessantes, todas as ideias, mas essa chamou especial atenção. A do professor Claudinei também. Muito obrigada aí, professor, pela sua participação. Tá? A videodança, né? Ele já está colocando a videodança mais voltado aí para a área pedagógica, né? Para a sua área de atuação, que seria uma videodança, né? Versando aí sobre as improvisações e as brincadeiras infantis, o entrelace entre essas duas linguagens aí, tá bom? E no caso, a Ana Carolina, o anonimato em um mundo globalizado, né? Realmente, a gente vê que aí ela colocou totalmente o subjetivo dela, né? A sua memória afetiva, né? Ela colocou um pouquinho da sua poética pessoal aí. Por quê? Né? Realmente, né? Quantas pessoas se sentem anônimas, às vezes, né, professora? Mesmo estando cercadas por um monte de pessoas. Né? É um mal dos dias atuais. Ó, a Proana Lúcia escreveu aqui para gente que os alunos já fizeram, ela só não falou se era que tipo de linguagem que ela usou, fizeram um vídeo sobre vícios e drogas. Deve ter saído bem interessante. Sim. Olha só, gente, então os temas, né, podem ser os mais variados possível, tá? Você pode trabalhar com qualquer tipo de tema e é importante, né, que você, quando você escolher um tema, ele tem que fazer sentido para você. Primeiramente para você e depois para o público-alvo que você quer atingir. No caso da professora que utilizou, né, a polêmica aí em relação às drogas, né, ao uso das drogas, para criar aí uma dança, né, uma coreografia, justamente chamando a atenção, né, das pessoas sobre o perigo do uso das drogas, né, como uma forma de prevenção, é extremamente válido. Então, gente, todas as linguagens artísticas, seja dança, seja teatro, qualquer uma delas, elas são recortes da sociedade. Então, elas são utilizadas, sim, aí como fatores aí de crítica social, fatores de repensar
né, o cotidiano, os problemas do dia a dia, e é uma forma diferente da gente pensar sobre aquilo, e às vezes, né, a gente talvez não tivesse talvez a gente não tivesse um olhar assim tão sensível se a gente utilizasse de repente uma outra linguagem, uma outra forma. Ah, eu posso escrever um texto falando sobre o perigo das drogas, tá? Né, texto é uma coisa, né, assim, talvez mais comum de se ver. Agora você criar, né, uma coreografia, utilizar todo um aparato cênico, tá? Criar, elaborar, alocar aí vários elementos diferentes, trazer recursos materiais, financeiros, físicos, né? Pessoas para trabalhar ali, sabe? E criar uma coisa tão diferente, né? Com uma mensagem tão positiva, claro que, né? Só pode ter êxito, né? Uma ação desse tipo, tá? Então, gente, o importante quando você pensar em criar uma coreografia em dança é pensar justamente em um tema que faça sentido para o seu público-alvo. Com certeza a professora fez esse vídeo junto com seus alunos, pensando justamente na faixa etária dos alunos dela, nos alunos da escola dela, e um alerta, né? E uma questão de prevenção. E é ótimo, né? É uma forma de intervenção artística fantástica aí naquela escola e naquela comunidade, né, professora? Olha, pro Débora, ela falou aqui para mim, tô intrigadíssima. Pro Débora, se você puder, mande aqui pra gente esse material. Meus alunos estão produzindo vídeos de dança com sombra. É sensacional, porque a sombra, você não vê a feição do dançarino, e aí fica no imaginativo, o que que o dançarino está querendo passar naquela dança? Eu adorei, pro Débora, gostei muito da iniciativa. É, e a questão do trabalhar com sombras, né, gente, ela é uma coisa, não é uma coisa nova, né? A professora, na verdade, ela está ainda fazendo um resgate da história da dança, tá? Da história aí até do teatro mesmo, né? O trabalho com sombras, professora, surge na Pérsia, né? Na Pérsia Antiga, aí, nas primeiras civilizações, tá? Através do teatro de sombras de Caragoz, que na verdade eram bonecos, né? Eram títeres, né? Marionetes, onde então se colocava um lençol branco, né? Se colocava uma luz incidente, né? Geralmente de velas ou tochas de fogo, e esses personagenzinhos atuavam ali. No começo eram peças mais para teatro, depois esses marionetes começaram a ganhar mais forma, mais movimento, e até começou-se a ter espetáculos aí de dança, né, simulando uma dança com esses bonecos. E posteriormente, claro, né, já bem mais para frente, pessoas começaram a utilizar aí essa técnica da luz e sombra para realizar evoluções em dança. Justamente aí na época da Idade Média, né, onde não era permitido que as pessoas dançassem, né? Antigamente as pessoas acreditavam que quem dançava ou quem era ator, interpretava, né, um personagem, estaria, no caso, possuído pelo demônio. Então, né, naquela época era o que se pensava, então as pessoas, para se proteger a sua identidade, e mesmo assim não abrir mão da sua arte, elas então utilizavam esses artifícios de se esconder atrás de lençóis enormes para realizar aí essas intervenções artísticas, tá bom? Parabéns à professora aí por estar resgatando aí um pouco da história da dança e do teatro com essa iniciativa. Bom, agora eu gostaria de agradecer a professora Fernanda. Obrigada, professora Márcia. Obrigada, professores e alunos que interagiram aqui com a gente. Foi muito bacana esse chat, muito legal mesmo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Nós ficamos por aqui e até nossa próxima aula.